Olá, queridos amigos aqui presentes nessa nossa reunião de domingo. Desejamos já a todos que estão aqui conosco na página da Casa dos Espíritos uma manhã de muita paz e que essa seja uma oportunidade a qual pedimos a Deus muita proteção para que a gente possa aproveitar ao máximo esse nosso momento de reflexões e de união, para que a gente tenha também união de pensamentos. Bom, o tema da nossa palestra de hoje é sobre alguém muito especial. E pelo seu valor na doutrina, não só pelo seu valor na doutrina, mas também como uma pessoa muito especial. Nós vamos então falar de alguém que é conhecido dentro e fora do espiritismo como um médium escrevente, um médium de psicografia principalmente, né, que é esse ato da escrita, mas também muitas outras mediunidades. Então, muitos se lembram da sua pose ao escrever, né, debruçado sobre a mão esquerda enquanto o lápis corria, ou então da sua boina, da sua aparência, mas todos lembram da sua bondade. Então, hoje, nós iremos falar justamente sobre o Chico, o nosso querido amigo, e que nós sempre, não, às vezes, temos também essas impressões, não conhecemos a sua história, e é uma maneira hoje da gente saber um pouco mais, né, sobre ele, como ele conduziu a sua vida, mas também sobre um pouquinho da sua história, relembrando dessa forma tudo que ele pôde, né, passar. Nós temos aqui, então, hoje, claro que não é uma palestra que consiga abordar tudo, algumas pinceladas que possam trazer lembranças, né, sobre esse amigo tão querido para a nossa doutrina, mas também um amigo querido de muitas pessoas aqui do nosso Brasil. Então, o Chico, gente, ele nasceu em Pedro Leopoldo, isso em 2 de abril de 1910. Também um outro motivo para falarmos desse querido amigo Chico, nesse mês em especial, seria o seu mês de nascimento. Então, em 2 de abril de 1910, ele nasce no interior de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, filho de um operário, que é o José Cândido Xavier, e da lavadeira Maria João de Deus. Então, ele nasceu em uma família simples, muitos irmãos também, e aos 5 anos de idade, o Chico fica órfão de mãe. Então, e ele, como se pressentisse, né, essa partida da mãe, sempre estava, ao invés, às vezes, de estar brincando com os amigos, com os irmãos, ele ficava bem ao lado da mãe, o máximo de tempo que ele pôde, acariciando os cabelos da mãe, até que realmente, aos 5 anos, a Maria João de Deus parte. Porém, quando todos estavam chorando, o Chico não compreendia, porque ele via sua mãe, ele falava com ela. Então, claro que quando estava, né, quando ele contava aos irmãos, ao pai, que realmente acontecia, ele sofria muito, porque não o compreendiam, justamente, né? Achavam que era imaginação infantil, às vezes era ridicularizado ali naqueles momentos, e pediam para ele parar com essas histórias. Bom, quando acontece o desencarne da mãe do Chico, os 9 irmãos, desses 9 irmãos que o Chico tinha, 6 foram entregues a padrinhos e amigos, isso pela pouca idade desses irmãos. E o Chico também foi entregue à sua madrinha. Porém,
essa madrinha tinha tristes hábitos, né? Maltratava rudemente o Chico. E quando ia, né, o Chico ia à procura de sua mãe, né, para falar com ela em espírito, ela dizia que o Chico deveria ser paciente e que em breve um anjo de luz estaria para reunir novamente toda a família. E aí que, 2 anos depois, a mãe, né, uma nova mãe, o Chico acaba ganhando uma nova mãe pelo casamento do pai. O pai casa-se novamente com Cidália Batista Xavier e ela pede como um pedido principal que a família seja reunida novamente. Então, todos aqueles 9 irmãos retornam ao lar. E a Cidália ainda teria outros 5 filhos, né, do seu casamento com o pai de Chico. E aí ela tem todo um cuidado especial com o Chico. Ela recebe ele ainda machucado pelos maus tratos, né, que ele passou desse período, mas recebe ele com todo amor, né, assim, como uma mãe mesmo, né, não só como uma madrasta. Então, agora com os filhos reunidos, Chico tinha novamente momentos de felicidade. E aí o Chico também tinha sonhos, ele acordava agitado, né, uma criança agitada, e conversava. Nesses sonhos, ele conversava com vários espíritos, seja também acordado ou durante o sono físico, Chico conversava. E ao contar para o pai, principalmente, ele ficava muito nervoso, pedia a Chico para ir à igreja, benzer-se com o padre. E o vigário sempre orientava, né, recomendava que o Chico parasse de ler jornais, ler jornais, revistas, livros, ou algo que pudesse despertar a imaginação. E pediu que o Chico orasse muito. E desde essa época o Chico aprendeu a orar muito, imaginem, né? Isso com 7 anos, 8 anos de idade. E aí, esse padre também disse ao Chico, né, esse vigário, disse que ninguém volta a conversar depois da morte. Bom, mesmo assim, Chico sabia, né, e aprendeu por muito, né, por esses anos, a silenciar algumas coisas, né. Até a madrasta Cidália pedia que Chico conversasse somente com ela. Ela falou: meu filho, eu não compreendo o que se passa com você, mas o que você tiver que falar, fale comigo. Então, a Cidália, ela realmente tem o papel de anjo na vida do Chico e passa a ouvi-lo, né, ser também uma mãe que sempre o recebia para ajudá-lo, né, a desabafar. E aí, mas Chico seguia com a vida católica, ia aos compromissos. E então a mãe, né, que orientava o Chico a ter paciência, que ele deveria aprender a calar e ter atenção nas lições que estavam nos sonhos, né? A Maria João de Deus, ela sempre orientava o Chico para que ele continuasse dessa forma e que eles teriam um distanciamento, né, nesse momento. Então, aos 10 anos, Chico deixa de ver a sua mãe momentaneamente, né? Ela, em espírito, fala com ele para que ele tivesse paciência que os dois se reencontrariam novamente. Então, lembrando que também aos 8 anos de idade, o Chico já trabalhava em uma fábrica de tecidos, o que gerou vários problemas de saúde. Então, até problemas, né, no aproveitamento escolar. O Chico fez somente até o primeiro ano do primário. E tinha muitos problemas de saúde decorrentes problemas respiratórios causados pelo material da tecelagem. Então, tipo, fios de algodão, poeira, que o deixavam
realmente adoecido muitas vezes. E ele entrava para esse trabalho às 3 da tarde e saía mais de 11 da noite. Ou seja, além das atividades escolares, do conhecimento da igreja, o Chico também trabalhava para trazer o sustento para casa. Tá? E aí ele trabalhou dos 8 aos 15 anos nessa tecelagem. E na escola também haviam momentos em que o Chico sofria preconceito pela sua mediunidade, o que ainda ele não conhecia. Muitas vezes, ele, mesmo com o apreço da professora, Dona Rosália, ele tinha problemas relacionados à mediunidade, né? Principalmente nas suas redações. Vale muito a pena, né? Tem vários, na internet mesmo, tem um documentário muito legal sobre o Chico, né, que eu vou até falar aqui, que chamado Quando Lembro de Chico. Então, tem aqui, né, no YouTube também. E nesse documentário é lembrado esses casos em que o Chico passava, né, por vários apertos, ainda já no ambiente escolar. Então, desde essa época, desde criança, ele tinha essa mediunidade exacerbada, como também ocorre para muitas crianças, mas a de Chico era realmente, começou muito cedo, e se manteve constante. Então, aos 15 anos, o Chico passa a trabalhar em uma venda e, quando estava com 17 anos, ele começa a trabalhar como datilógrafo na Escola Modelo do Ministério da Agricultura, onde ele permanece por 32 anos, permanece em serviço como datilógrafo. E foi nessa época também que uma das irmãs do Chico adoece, fica totalmente transtornada no processo que nós, no Espiritismo, conhecemos como obsessão. Mas, imagine, a família não compreendia, né? Amarrava a irmã, ela não conseguia se controlar, já haviam procurado vários recursos dentro da religião católica também, mas dentro da medicina, e nada tinha efeito. Foi nessa época, então, que em 7 de maio de 1927, também mês próximo ao nosso, foi realizada a primeira sessão mediúnica no lar dos Xavier. Então, um casal espírita, que era o senhor José Hermínio Perácio e a Carmen Perácio, foram até a residência para auxiliar a irmã de Chico. Então, começaram o Evangelho no lar, e em cima da mesa 2 livros. E que Chico levou, com certeza, durante toda a sua vida, como esses livros de cabeceira. Mas estavam ali, nessa primeira reunião, em 1927, que era o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, nessa reunião também, Chico recebeu uma mensagem de sua mãe, dizendo: meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você novos caminhos. Então foi realmente um momento muito precioso de reencontro. Então, em 1927, no mês seguinte, era fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Porque a partir desses livros, Chico começou a compreender o que acontecia com ele desde criança. E aí era fundado e funda o Centro Espírita justamente na residência. E foi também depois transferido para onde era a antiga casa da família, visto que os atendimentos só cresciam. Muitas pessoas na cidade, após a cura da irmã do Chico, começaram a procurar, necessitados, começaram a procurar a casa em busca de orações. Então, esse centro espírita, em 8 de julho de 1927, recebe as primeiras mensagens de Chico através
da mediunidade de escrita. Então, até então, o Chico via, né, conversava com os espíritos, mas não ainda psicografava. Então, graças a esse casal de amigos espíritas, que seguem com o amigo de Chico até, né, por muito longa data, puderam trazer para ele esses conhecimentos. Então, em 1931, é publicado o primeiro livro, chamado Parnaso Além Túmulo. O Parnaso Além Túmulo é uma reunião de vários poetas, mensagens de vários poetas, de 56 poetas brasileiros e portugueses que, pela mediunidade do Chico, enviavam mensagens que anteriormente eram publicadas em jornais, as mensagens, né, só uma mensagem por vez, mas que depois foram compiladas nesse livro publicado em 1932, também pouquíssimo tempo depois do início do trabalho mediúnico do Chico. E aos 40 anos de idade, o Chico já tinha psicografado mais de 50 livros. Isso sem, mesmo mantendo o seu trabalho, então eram feitos nas horas vagas, nas horas em que eram dedicadas ao descanso. Chico psicografava. Então, além do atendimento do centro espírita, além do atendimento do próprio trabalho do Chico, ele também tinha esse papel nessa escrita. Bom, mas para falar da escrita, nós vamos falar aqui de alguém muito especial também, que é o Emmanuel, muito conhecido. Muitos chegam a conhecer a psicografia do Chico a partir das obras do Emmanuel. Então, como esse encontro aconteceu? A gente vai contar um pouquinho aqui. No dia 10 de julho de 1927, na fazenda da senhora Carmen Perácio, né, amiga também, que como nós vimos, do Chico, enquanto eles estavam em oração, Carmen ouviu uma voz de um espírito que se identificou como Emmanuel, amigo do Chico, amigo espiritual, que ainda apareceria para o Chico somente em 1931. E é um encontro muito emocionante entre os dois. Talvez, se você não conhece, não vou tirar como se diz, a curiosidade. Assista também o filme do Chico, que conta nesse encontro. Mas esse contato ocorreu, então, em 1931, na verdade, 4 anos depois, e aí ocorre o famoso pedido de disciplina. Emmanuel pede como requisito para o Chico continuar nesse trabalho, disciplina. Em 5 de janeiro de 1959, o Chico se mudou para Uberaba, onde também começou seus trabalhos na Casa da Prece, que foi o centro espírita fundado. Então, fundou a Casa da Prece em Uberaba, e aí começou o seu trabalho de assistência ao próximo, também a partir da entrega de mantimentos para comunidades carentes, atendimento a presidiários, atendimentos aos lares de enfermos, onde Chico orava e muitas vezes também psicografava a carta. Chico era muito procurado pelas pessoas que realmente estavam pedindo por alento, né, pedindo mensagens de entes queridos que tinham desencarnado. Então, o Chico, né, teve diariamente, atendia a centenas de pessoas com doações de toda parte, doação de tempo. E até nesse documentário que eu mencionei hoje, muitos amigos relembram esse fato, né, que Chico atendia por muitas e muitas horas. Ele com assim, pouquíssimas horas de sono num dia. Ele chegava a dormir 2 horas num dia. E as demais horas eram todas dedicadas ou ao seu trabalho, ou ao seu trabalho na mediunidade. Então, um testemunho assim de vida. Então, Chico viveu até os 92 anos. Psicografou 451 livros. Os direitos autorais foram todos cedidos a editoras,
espíritas e entidades de caridade. Milhares de cartas. Chico também tinha problemas de saúde no decorrer de sua vida. Teve muitos problemas de saúde. Tinha catarata, angina, muitos problemas. E desencarnou em um dia, né? Ele mesmo dizia que iria desencarnar em um dia que os brasileiros estivessem muito felizes, para que ele não causasse tristeza nos corações. Então ele partiu 9 horas depois de uma vitória da Copa do Mundo, em 2002. Foram no velório do Chico centenas e centenas de pessoas. Então relataram que a fila de pessoas que foram despedir-se do corpo, né, do Chico, foram prestar homenagens, a fila chegou a 4 quilômetros. Então, esse homem, ele sensibilizou o coração de muitas pessoas. A gente vê, por exemplo, aqui nas obras do Chico, relembrando as obras, a gente tem muitas riquezas que nós pudemos, através da mediunidade do trabalho do Chico, trabalho incansável, a gente pode hoje ter acesso. Então, por exemplo, a coleção de livros de André Luiz, começando pelo livro Nosso Lar, também registrado em filme, né, que conta o dia a dia após o desencarne desse doutor André Luiz, e com informações valiosíssimas. A gente teve os livros de mensagem, livros de Emmanuel, né, livros de pequenas mensagens, e de outros autores também espirituais. Temos o Parnaso Além Túmulo, com todas as mensagens que nós falamos, os romances de Emmanuel, que foram, né, também muito importantes, contando a trajetória, né? Emmanuel foi muito, né, a gente sabe da coragem que é expor os seus, até mesmo os seus erros, né, falando, contando a sua história. Então, graças a Emmanuel, nós vimos surgir, pela mediunidade do Chico, livros lindos como Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. Então, o primeiro livro aqui foi escrito em menos de 4 meses, nos intervalos das atividades, como nós dissemos aqui. Então, outros livros, né, histórico-geográficos, livros de estudo, como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livros de contos, como Contos dessa e de Outra Vida, também, né, psicografado pelo irmão X, vários deles, livros de contos. E a gente tem, né, uma lista realmente imensa. Tanto que eu ouvi numa palestra, e eu acho que totalmente verdade, de que os livros de Chico, eles têm atualidade para muitos séculos ainda de leitura. Porque não é ler uma vez, cada vez que você ouve né, lê novamente, né, porque também tem áudio, vários desses livros, por exemplo, 2000 anos foi transformado em uma audionovela, né, que eu tive a oportunidade de ouvir, recomendo muito. Assim, um trabalho extensivo que cada vez que você vai ler, você vai encontrar novas lições, novas preciosidades mesmo. Então, o Evangelho também, principalmente abordado por Emmanuel, então, várias obras dedicadas, né, como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva. A gente pode dizer que Chico foi um médium completo, tanto na técnica da mediunidade, como moralmente. E eu também ouvi essa frase de que tudo que está no livro dos médiuns, nos livros de Allan Kardec, a gente vê em Chico exemplificado. Então, a gente tem realmente muito a aprender sobre ele. E como dissemos, não é suficiente o tempo de hoje. Algumas pinceladas sobre como ele viveu. E muitas outras nesse período de escritas. Né? Muitas vezes Chico passou por dificuldades
dificuldades morais também, né? Dificuldades morais no sentido de sempre, né, buscavam também aquele ponto, vamos desmascará-lo, vamos... ele foi acusado também de muitas coisas, mas ele nunca perdeu essa essência da bondade que ele tinha, de trabalho que ele tinha, nunca. E sempre que ele desanimava, ele recebia lá um puxão de orelha do Emmanuel para que ele se movimentasse num caminho de grande trabalho que ele executaria. Nós falamos aqui das 451 obras, mas se nós contássemos todas as cartas que ele entregava para as pessoas que buscavam notícias, né, de seus entes queridos, ele colocava ali no bolsinho de cada um, ou chamava nas reuniões mediúnicas, entregava rosas, ouvia as pessoas. Então, falando sobre o Chico, é natural que a gente fique acanhado, né? E que a gente até se desculpe dizendo, mas o Chico era um missionário, né? Então, eu não sou filho do Chico, eu ainda sou pequeno. Mas o Chico deixou para nós lindas lições que nós não podemos encerrar essa palestra sem dizer. Que a mediunidade, ela não favorece, ela não tem atalhos. Chico trabalhou muito, teve doenças, perseguições, como nós dissemos, desde pequeno. Não teve favores financeiros, desencarnou pobre, né, digamos assim, em vista das riquezas materiais, mas rico em vivência e espiritualidade. Então, mesmo indo na TV, na rádio, com certeza sendo conhecido, nunca se utilizou desse favoritismo para benefício próprio, né, para se destacar. Né? Então, Chico também tinha grande alegria em viver e servir. Ele estava sempre alegre, contava piadas, gostava de bichinhos, de canções. Né? Muitos livros falam, né, que biografam o Chico, contam desse dia a dia, do Chico mineiro, né, do Chico que recebia as pessoas em casa, que recebia com carinho sempre. Então, até tem uma frase muito linda que eu coloquei aqui, trazida por Chico e Emmanuel, que é: a felicidade não entra em portas trancadas. E é uma grande verdade. Não que Chico também não tivesse se afligido ou se sentido sozinho toda a trajetória, mas muito ele contou com também muita ajuda espiritual e muito preparo para o seu trabalho. Então, Chico exercitou essa bondade que ele tinha de diferentes maneiras e ele estava onde o povo estava. Chico distribuía, né, como nós vimos, mantimentos e aos domicílios e sempre estava lá para quem precisava. Então, e ele tinha muita fé, ele orava constantemente e pela recomendação do seu guia espiritual Emmanuel, a oração era um constante na vida dele. Ele trabalhava e orava. Então, eu recomendo muito também que vocês vejam um livrinho chamado Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, em que ele conta esse dia a dia do Chico, que era estar com o Chico. Então, ele, com certeza, tudo isso que ele vivenciou, a gente pode destacar que ele vivenciou o amor ao próximo, na sua grandeza, na sua disposição em trabalhar. Então, muitas vezes a gente também tem muito a agradecer a todos os espíritos que estiveram ali trabalhando ao lado de Chico, que também foram incansáveis. E assim, a gente trazendo essas lições para nós vamos começando, ainda não seremos um Chico. Ele veio ainda para nos trazer muita luz, para nos trazer o que chamam de candeeiro, né? Trazer o que a gente seguiria por muitos tempos, né? Mesmo ele não estando aqui presencialmente, né? Estando desencarnado, estando seguindo a sua estrada de luz, ele nos deixou muitos postinhos de luz para que a gente possa caminhando de maneira mais segura. E muitos de nós recebemos
muita emoção. Foi muito difícil começar a gravar primeiramente essa palestra, porque a gente se emociona muito lembrando dele e das histórias dele, pela história de vida que ele teve. Mas a gente sempre tem esses postes de luz, essas pessoas que iluminam os nossos caminhos. Eu não posso deixar de lembrar também do aniversariante muito querido desse mês, que foi o vovô Antônio, que também fundou o nosso centro espírita, né, que aniversariou agora no dia 21 de abril, e que nós temos profunda gratidão. Né? O vovô Antônio fundou também o Recanto, o asilo, e que nós vemos, né, pelo trabalho dele também, essa dedicação, toda essa história. E muitos de nós vamos percorrendo esses passos, às vezes imperfeitos, às vezes nós nos desesperamos, achamos que não temos a capacidade de estudar a mediunidade ou de sermos médiuns, ou de sermos espíritas. Nós ainda estamos caminhando, mas com tantos materiais, com tantos exemplos de vida, a gente caminha de maneira mais segura. Então, eu vou agora encerrar com uma frase também, na verdade, né, um trechinho também do Chico, né, e das lições que ele sempre deixava aqui, né, através dessa linda parceria, né, de vida com Emmanuel, também um espírito muito dedicado. Então, esse trecho está no livro Momentos de Paz, no capítulo 6, falando sobre a paz e a alegria. Planta por onde fores uma flor de bondade, irradia a esperança nas palavras de fé. Veste de paz e de amor o ambiente que estejas. Se algum mal apareça, convida e faz o bem. Suprime quanto possas os problemas que encontrem. Pelo sol, Deus nos guarda e o esplendor da alegria. Então, que a gente possa seguir com essas palavras do Emmanuel, agradecendo muito, muito todo o trabalho também de Chico, toda a sua simplicidade, a sua humildade sempre. Ele se dizia Cisco Xavier. E quanto ele representou, né? Ele foi uma pessoa assim fantástica. Que a gente possa ler sobre ele com muito carinho e agradecê-lo em muitas orações. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Jesus pela oportunidade da gente ter convivido com pessoas assim como Chico, como o vovô Antônio, e que a gente possa seguir sempre confiante, sempre alegre no nosso caminho, iluminando um pouquinho por vez. Então, nós nos despedimos desejando muita, muita alegria para a Semana de Todos, que essa palestra tenha servido também para relembrar, se vocês já sabiam esses fatos sobre o Chico, mas também para a gente buscar essas leituras, buscar essas palestras, conhecer um pouquinho da história dele, porque nos fortalece muito. Então, que Deus abençoe a cada um aqui presente hoje, e que assim seja. Vão todos em paz e com muita luz.